Oi, pessoal. Então, como a gente está tendo um pouco de dificuldade de se entender pelas videoaulas e só pelo material impresso, eu resolvi então gravar algumas aulas para vocês para tentar ajudar nesse conteúdo do segundo bimestre. Como vocês já viram, já receberam o material, a gente vai trabalhar com termoquímica nesse segundo bimestre, o bimestre inteiro. Então, eu espero que os vídeos ajudem, então, a melhor compreensão de vocês. Bom, o que vai ser termoquímica? Vai ser o estudo termodinâmica das transformações químicas. Então, é o calor que vai estar associado. Termo, lembra do quê? De temperatura, né? Então, a gente vai estudar o calor que está envolvido nas transformações químicas, nas reações químicas, tá? E para isso a gente precisa lembrar de alguns conceitos. Primeiro, o conceito de calor, que eu acho que é comum pra gente, né? Que o calor vai ser a diferença de temperatura entre os dois sistemas, né? O processo de transferência de energia de um sistema para o outro. Tá, isso vocês também já estudaram em física, eu acredito que já tiveram essa parte da termodinâmica. Tá, agora aqui a gente vai usar esses conceitos da termodinâmica aplicados em reações químicas. E um termo que a gente vai ouvir falar o bimestre inteiro é a entalpia. Entalpia, representada pela letra H maiúscula, significa quantidade de calor liberada ou absorvida nas reações químicas e nas transformações físicas. Então, a entalpia também está associada com mudança de estado físico, do sólido para o gasoso, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e também do sólido direto para o gasoso, certo? E vice-versa, quando a gente resfria e passa, então, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e direto do gasoso para o sólido. O que é importante saber? Que essa entalpia, apesar de ser uma quantidade de calor, ela não consegue ser determinada exatamente na prática. Então, o que a gente calcula sempre é a variação da entalpia, que é o ΔH. Como que é essa variação da entalpia? Vai ser a entalpia final, ou seja, a entalpia após a minha reação química ou a minha transformação física, menos a entalpia inicial. Como que esses processos termoquímicos podem ser, então, classificados? Nós temos reações endotérmicas e reações exotérmicas. Nas reações endotérmicas, tem sempre que lembrar, o prefixo endo vem de dentro. Eu preciso, para que essa reação aconteça, fornecer calor para ela. Então, o calor faz parte dos reagentes, tá? Eu preciso, além dos meus reagentes, fornecer calor para que eu obtenha, então, os produtos. Quando a gente representa isso graficamente, ó, então, no eixo Y, nós temos a entalpia e no eixo X, o caminho da reação, certo? Então, ali, ó, o HR é a entalpia dos reagentes e o HP é a entalpia dos produtos. Então, a minha entalpia vai aumentar conforme a reação for acontecendo, porque eu estou fornecendo calor para essa reação. E o meu ΔH, minha variação da entalpia, vai ser a diferença entre a entalpia do reagente e a entalpia do produto. Final menos inicial. Quem que é final? O reagente ou o produto? Sempre o produto. Então, vai ser sempre a entalpia maior, que é a entalpia do meu produto, menos a entalpia do meu reagente. Isso vai fazer que, com certeza, o meu ΔH seja maior do que zero. Por quê? Eu estou afirmando que numa reação endotérmica, a entalpia do produto é maior do que a do reagente. Se a equação é entalpia do produto menos a do reagente, meu ΔH vai ser sempre positivo. Então, toda vez que você observar um valor de ΔH para uma reação e ele for positivo, você sabe com certeza que essa reação é endotérmica. Precisa absorver calor para que isso aconteça. As reações exotérmicas é ao contrário, elas liberam calor. Alguém já
acompanha os pais ou os avós que fazem sabão caseiro, quando você dissolve a soda cáustica na água, não fica, o copo não fica super quente? Isso é uma reação exotérmica. Os reagentes vão produzir os produtos mais calor. Exo vem de fora, lembra da biologia exoesqueleto? Então, o que eu vou ter aqui? Ao contrário de uma reação endotérmica, a entalpia dos meus reagentes vai ser maior do que a entalpia dos meus produtos. Com o passar do caminho da reação, a minha entalpia vai diminuindo, porque eu estou liberando calor. Isso vai fazer com que o meu ΔH seja sempre menor do que zero. Toda vez que você tiver um valor de ΔH negativo, indica que essa reação é exotérmica. Ela liberou calor, porque a fórmula que a gente viu não é entalpia do produto menos a entalpia do reagente, entalpia final menos inicial. A do produto agora é menor do que a do reagente. Então, o ΔH vai ser sempre negativo. Já estávamos acostumados a ver equações químicas desde lá do primeiro ano, mas agora quando a gente fala de termoquímica, a gente precisa adicionar algumas coisas para demonstrar essa equação. Então, precisa estar explícito nessa equação tudo que foi necessário para que essa reação aconteça. Então, nós temos aqui um exemplo da formação do gás carbônico. Então, o que eu tenho? Carbono grafite, substância pura, mais gás oxigênio. Lembra que a gente viu lá nas soluções? O índicezinho G significa que está no estado gasoso, gerando então CO2 também no estado gasoso. O que tem de diferente aqui? Agora, depois da minha equação, eu coloquei o valor de ΔH. O ΔH para essa reação, a variação de entalpia, ela é menos 394 kJ por mol. Isso significa que essa reação é endotérmica ou exotérmica? Se o ΔH é menor do que zero, é uma reação exotérmica, que libera calor. O que é importante a gente saber nas equações termoquímicas? Que o valor do ΔH vai ser sempre proporcional às quantidades de reagentes e produtos. Então, o que você tem que ficar atento? A estequiometria. Qual é o número de mols que vai estar demonstrado na frente da sua substância, tá? E quando a reação vai ocorrer no sentido contrário ao indicado na reação, o ΔH vai ser inverso. Como assim, professora? Ó, vamos comparar a equação de cima, lá em cima, do carbono grafite reagindo com gás oxigênio, formando dióxido de carbono. Embaixo, em preto, a gente tem a mesma equação, só que ao contrário. O gás carbônico, que antes era produto, agora ele está antes da seta, do lado dos reagentes. E o carbono grafite e o gás oxigênio, que eram meus reagentes na primeira equação, agora são os meus produtos. O que isso vai interferir? O meu valor do ΔH permanece o mesmo, 394. Mas o sinal desse ΔH, ele vai ser o inverso. Por quê? Se a minha reação, a equação está ao contrário, o meu valor do ΔH também está ao contrário. Acontece bastante nos exercícios darem uma equação assim direta e pedirem então o ΔH inverso. É sempre o mesmo valor numérico, mas o sinal é diferente. Se antes a reação era exotérmica, a reação contrária vai ser endotérmica e vice-versa.